Eu acho que os pais têm sim que falar não, têm sim que desligar o telefone e prestar atenção nos filhos, tem que conversar, tem que orientar, tem que falar realmente o que é certo e o que é errado, porque isso é o trabalho de um pai, de uma mãe, e é isso que o seu filho precisa, porque quando você não faz essas coisas, e você faz tudo pelo seu filho, e você não fala não, e é o que o seu filho quer quando ele quer, você só prejudica o seu filho. Outro dia, o meu marido repostou a seguinte informação: livros de colorir para adulto dominam lista dos mais vendidos no Brasil. Obviamente, nós ficamos chocados com essa informação, mas não é de hoje que a cultura, a leitura e também o ensino, né, o conhecimento, está em declínio no nosso país. E então, eu resolvi fazer esse vídeo e fazer essa pesquisa um pouco mais aprofundada sobre o que está realmente acontecendo, e é nessa jornada que eu quero levar você comigo hoje. Ao longo da semana, eu fui desenvolvendo esse conteúdo e eu continuei pesquisando sobre, e eu me deparei com a seguinte informação. Hoje, se você acessa o site da Lego, você tem a oportunidade de comprar brinquedos e presentes para pessoas que têm mais de 18 anos. Mas eu continuei minha pesquisa e aí eu acabei aqui, no site da Disney, onde você tem entretenimento com foco em adultos, tá? Então aqui no site diz assim, momentos mágicos para adultos, e você pode selecionar o parque e também os ingressos que você quer e descobrir mais sobre as atrações que existem para adultos. Aqui na primeira capa diz o seguinte: descubra um mundo de encantamento que oferece entretenimento de classe mundial, atrações emocionantes e muito mais, para os jovens e para os jovens de coração. Que lindo! E foi assim que eu pensei nesse vídeo. O que está acontecendo? Por que tem tantas marcas grandes e marcas pequenas que estão focando no público adulto? E assim, eu acho que não tem problema nenhum você gostar de certas coisas e ter aquela nostalgia, lembrar de quando você era criança, sabe? Trazer de volta aqueles momentos mágicos. Eu, por exemplo, acabei de tomar um chá mate com pão de queijo, que pra mim me traz o gostinho de infância, me traz aquele gostinho de morar em Curitiba, de chegar da escola de tarde e tomar um chazinho e comer um pão de queijo, tá? Mas eu acho que quando as empresas estão tendo um pivô estratégico para atender um público, uma demanda, que são ali aquela galera que está consumindo o seu produto, né? Eu acho que aqui nós podemos ter um problema. E eu deixo essa pergunta para você. Se os adultos querem permanecer crianças ou querem estar sempre fazendo coisas de criança, quem que vai ser o adulto? Quem que vai falar o que tem que ser falado? Colocar as pessoas no seu lugar? Falar quais são as regras? O que pode e o que não pode? Eu acho que para uma empresa, a criança é o melhor consumidor. Porque, veja bem, quando uma criança vê um comercial na TV, eles querem aquilo ali, eles ficam loucos. Enquanto eles não têm aquilo ali, não existe mais nada. O foco deles é uma coisa incrível, quando eles querem um brinquedo, uma coisa que eles viram na TV. Ou que os amiguinhos têm. Mas quando a gente é adulto, a gente já não é mais assim. A gente pensa criticamente, a gente pensa no que a gente pode gastar, o que não pode, né? A gente sempre coloca aquela, tá, mas eu quero ou eu posso, né? E aí, você tem o adulto que quer ser criança, que tem essa, meu Deus, a Disney, ai, eu preciso ir na Disney, ai, eu preciso de um Lego, ai, eu preciso disso. Só que esse adulto criança, ele tem dinheiro, né? Porque ainda a criança, ela depende do pai, de uma mãe, né? Mas o adulto criança, não. Ele tem dinheiro. E eu acho que essa é a melhor posição para as marcas tirarem o dinheiro de você. Fazerem você comprar, investir, colocar ali, porque você tá vivendo por aquela nostalgia. Antigamente, os adultos falavam, não faça isso porque é inapropriado. É inapropriado para o seu sexo, sua idade, sua carreira. Não faça isso porque vão falar isso de você. Não faça aquilo porque não faz sentido. Você é um adulto, você não pode, você tem que ter responsabilidades, tá? E assim,
eu acho que esse é o grande problema. Quando não temos ninguém falando o que a gente deve fazer ou não, o que a gente pode fazer ou não, aqui é onde nós encontramos o maior problema. Mas agora eu quero trazer a sua atenção para um outro artigo. Aqui nós vemos que os milênios estão tendo muita dificuldade com habilidades de vida. Como assim, Renata? Habilidades de vida? Pois é, eles fizeram um estudo e identificaram que de 35 anos, 37 anos ali, para baixo, as pessoas não têm senso comum, senso crítico, como definir coisas básicas, né? E como interagir com certas coisas. Assim como não tem habilidades práticas, né? Na execução de tarefas que envolvem situações da vida real. Por exemplo, manter as suas finanças, né, em casa, você ter ali uma lista, quais são minhas contas, o que tá sobrando, o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar. Com habilidades na cozinha e também coisas de arrumar alguma coisinha em casa ou no carro, tá? Então, basicamente, nós, millennials e as gerações mais novas, não temos habilidades básicas de vida. E é claro, aqui tá generalizando, tá, né, pegando povos específicos, né, para fazer esse estudo, mas mesmo assim, nós somos a geração mais avançada tecnologicamente. Nós, milênios, nós vivemos a era da internet, né? E é impressionante o quanto nos falta habilidades de situações básicas da vida real, assim como de comunicação e habilidades sociais. Porque muitas pessoas que eu converso no meu dia a dia não conseguem pegar. A minha mãe fala que é o se tocômetro. Então, assim, de você ler o ambiente, de você se tocar o que você pode ou não pode fazer, o que você pode ou não pode falar. E assim, no meu trabalho mesmo, eu trabalho com algumas pessoas mais novas e às vezes eu fico, cara, assim, sai na rua um pouquinho, sabe? Vai pro mundo, vê as coisas, porque você vê que a pessoa, ela vive nessa caixa, nesse mundinho dela. Então é algo muito doido. E assim, alguns fatores que podem estar contribuindo com isso é que nós dependemos muito da tecnologia. Então, querendo ou não, é muito mais fácil. Eu tenho aqui atrás, dá até pra ver, eu tenho uma air fryer, eu tenho uma panela de pressão elétrica. O que mais tem ali? Eu só não tenho panela de arroz elétrica. O arroz a gente faz, né, normal. Mas assim, é muito fácil a gente depender de máquinas, depender de coisas que fazem acontecer o negócio pra gente. Hoje, com o ChatGPT, eu tenho ainda mais preocupações, né, sobre o nosso futuro. Mas assim, o acesso constante à informação, qualquer coisa que você precisa, você pode jogar no Google. O Google vai te falar onde que você faz, como que você faz, passo a passo, o que você precisa. Então, tudo isso, por mais que traz uma praticidade, também diminui a oportunidade de aprendizado e de praticar essas habilidades independentemente. Então isso são coisas que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Eu estou tentando muito, eu deletei o aplicativo do ChatGPT no meu telefone, e eu estou tentando muito melhorar a minha habilidade de leitura, de compreensão, eu acho que até aqui falando com vocês, eu estou praticando uma oratória um pouco melhor do que a que eu tinha anteriormente. Mas assim, todas essas coisas são necessárias. É muito fácil eu jogar um vídeo aqui feito pelo IA e daí colocar uma voz e pedir pro ChatGPT escrever um roteiro, mas é uma coisa vazia, uma coisa que não tem uma conexão humana, não traz a importância desses fatos que eu tô trazendo aqui pra você. Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho mais criticamente sobre essas coisas. Outra coisa também que eu acho que é um fator que contribui muito é o estilo que as pessoas estão criando os seus filhos, né? Então, assim, eu acho que a geração dos meus pais foi uma geração que apanhou muito, sofreu muito, teve, sabe, muitas restrições e coisas da cultura mesmo. E os nossos pais, eles não queriam tratar a gente daquela maneira, né? E ao longo do tempo, agora você não pode mais bater, você tem que ter um outro tipo de educação em casa.
que faz com que os pais não coloquem os filhos em uma oportunidade de ter independência. Eu sou muito grata à minha mãe por não ter feito todos os meus gostos e, pelo contrário, falar assim, não, você vai lá e você resolve. E você quer isso? Vê aí o que precisa, vamos lá. E assim, a minha mãe ajudou muito no lado que eu precisei, mas em contrapartida, né, ela não me colocou numa posição de... Eu sou assim, um pouco mimada, mas eu poderia ser pior. Mas eu sou mimada pelo meu pai, não pela minha mãe. Mas assim, a minha mãe, quando eu tinha 14 anos, eu queria uma bota Uggs. E assim, a Uggs era $150. E era muito, na época, né, era muito dinheiro. E aí, quando eu pedi, eu tinha 14 anos e a minha mãe falou, ó, eu não tenho condições de te dar uma bota de $150. Mas se você quiser trabalhar e comprar a bota... O Dunkin' Donuts é do outro lado da rua. E realmente, a gente morava numa quadra do Dunkin' Donuts, que é uma loja de café, tipo o Starbucks. E aí eu fui. E eu arrumei um emprego e eu comecei a trabalhar. E na época eu ganhava $7 por hora. Então pense, numa semana eu fazia assim, $50, né? Porque como eu tava na escola, eu só podia trabalhar 16 horas. E eu não podia mexer no forno, tinha várias regras, né? Que o empregador tem que fazer por ser uma pessoa abaixo de 16 anos. Então, eu comecei a trabalhar e, né, um chequinho aqui, um cheque ali e tal e tal. Quem disse que eu comprei a bendita da Uggs? Não comprei. Porque eu vi o valor do dinheiro. Eu vi o quanto difícil era para ganhar $50. Então, eu não queria simplesmente ir lá e todo o meu salário de, né, semanas de trabalho. Então, assim, eu acho que esse tipo de oportunidade de independência constrói o caráter e a habilidade da pessoa ir e fazer por conta própria, entendeu? Hoje eu penso, eu comecei muito nova, eu devia ter ouvido minha mãe, assim, e não ter comprado a Uggs, mas também não ter teimado e querer fazer por conta própria. Mas é minha personalidade, então, né, não posso falar nada. Então, assim, alguns pesquisadores, eles sugerem que quando os pais são muito em cima dos filhos, por mais que você tenha as melhores das intenções, infelizmente limita as oportunidades do filho de desenvolver independência. Então, se tudo você dá mastigadinho pro seu filho, o seu filho vai estar acostumado com aquilo ali. Ao passo que se você falar assim, ó, vem aqui, ajuda a dobrar a roupa, ó, guarda na tua gaveta, ó, agora a gente, você não quer assim? Então você faz aí do jeito que você quer, entendeu? Eu acho que essas oportunidades não precisa ser uma coisa que, nossa, você vai escravizar a criança, não. Mas dar oportunidades para a criança de errar. É muito bom a gente errar, a gente ficar frustrado e daí a gente querer fazer melhor, sabe? Isso tudo é importante e vai construir a resiliência que ele precisa para se tornar um adulto. Então essas coisas são habilidades muito importantes. Outro fator que pode estar contribuindo é a desconexão entre a educação que a gente recebe, né, na escola versus a vida real. Porque na escola você aprende um monte de teoria e coisa e fórmula e não sei o quê, mas você não aprende como que aquilo tudo é aplicado na vida real. Eu trabalho com treinamento corporativo e esse é o tipo de treinamento que a gente tenta incorporar. É quando a gente chama de habilidades transferíveis, né? Então, por mais que a pessoa tá no computador aprendendo um treinamento, né? Vamos supor, um treinamento técnico de engenharia, ela vai conseguir pegar as habilidades que ela aprendeu ali e transferir para a vida real. Ou seja, precisa saber o nome das peças, precisa saber o que conecta com o que, precisa saber aplicar tudo o que eles estão aprendendo aqui na vida real. Então, às vezes eu acho que a escola em si, né, a pedagogia para a criança, ela não trata tudo isso. E aí, quando a criança vai para a universidade, na universidade muitas vezes também não vai falar da vida real. Muitas vezes os professores que estão te ensinando uma habilidade, eles nunca fizeram aquilo ali, né? Às vezes você tem lá um professor de administração que nunca administrou nada. O que ele faz é ser professor de administração. Então, assim, ele pode conhecer toda a teoria, mas talvez ele não tenha a habilidade de transferir aquilo para a vida real. Então, tem algumas coisas que eu acho que no ensino mesmo poderia melhorar para equipar
o aluno com essas habilidades práticas de como ser um adulto depois que eles graduam. Mas mais sobre isso daqui a pouco. E aí, outra coisa que é um fator contribuinte, que esses fatores vieram daquele artigo que eu compartilhei com vocês, mas o último fator que pode estar contribuindo é que as gerações mais novas, elas têm outras prioridades e elas têm outros valores. Então, nesse sentido, tem muita gente focada em carreira, mas não tá nem aí com as habilidades práticas. Aí tem muitas pessoas que não querem saber de, eu vou aprender como que faz como que eu arrumo a lâmpada, como que eu arrumo essa máquina que estragou, como que eu faço isso daqui, como que eu faço aquilo ali. Eles não têm tempo pra isso. E não só eles não têm tempo, eles não têm vontade de aprender qualquer uma dessas coisas. Ao passo que as gerações mais velhas, por mais que eles trabalhassem fora, eles ainda assim aprendiam a consertar uma coisa, a fazer, a não sei o quê. Então, eu estou tentando trazer um pouco mais disso pra minha vida. Eu comecei a fazer pão de fermentação natural. E eu vou falar, é um processo, tem etapas, você tem que ter paciência, não é da noite pro dia, tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. Então, assim, tudo isso traz muitas coisas, muitos aprendizados, muitas reflexões de vida para aquele momento que eu tô fazendo pão. É incrível. E eu recomendo para todo mundo. Sabe assim? Porque você entende e até dá mais valor ao que você facilmente compra no mercado ou num lugar, sabe? Então, eu acho que nós, né, milênios e mais jovens, nós estamos perdendo essa conexão com a realidade de o passo a passo que leva para aquele produto chegar na minha mesa ou no meu escritório, no meu quarto. Quanto tempo demorou para isso daqui chegar até mim? Quantas mãos passaram por isso daqui? Então eu acho que a gente tá perdendo esse senso e a gente não consegue enxergar mais o quanto produto, matéria-prima, várias outras coisas que trouxeram isso daqui até mim, né? O quanto de poluição ou o quanto de coisa que foi jogado fora pra conseguir fazer isso aqui perfeitamente, sabe? Eu acho que a gente perde e se desconecta desses valores e dessas realidades, né, da vida. E sem contar as nossas prioridades, né, que mudaram muito. Então, eu acho que, em grande parte, os pais são a linha de defesa. Eles estão com a criança a partir do momento que ela nasce, até o momento que ela, né, deixar o lar, os pais estão ali observando, orientando e dando todo o apoio, o suporte para que aquela criança se forme em um adulto competente. E eu acho que nós, né, eu pretendo ser mãe, logo, eu penso muito nisso. O que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para instruir os meus filhos de uma maneira que eu vou ser firme, mas eu também vou ser generosa. Eu também vou ser, ter a oportunidade de me conectar com os filhos, mas para que eles entendam que eu tenho mais noção, mais experiência e posso guiá-los, né, que exista essa confiança, que exista tudo isso. Então, assim, talvez você vai pensar, mas você não tem filho, então você não sabe o que você tá falando e tal. Mas, assim, eu acho que os pais têm sim que falar não, tem sim que desligar o telefone e prestar atenção nos filhos, tem que conversar, tem que orientar, tem que falar realmente o que é certo e o que é errado, porque isso é o trabalho de um pai, de uma mãe, e é isso que o seu filho precisa, porque quando você não faz essas coisas, e você faz tudo pelo seu filho, e você não fala não, e é o que o seu filho quer quando ele quer, você só prejudica o seu filho, porque na vida, no mundo, não vai ser assim. Então é muito importante que os pais compreendam que eles são a linha de frente e eles podem tanto construir o seu filho para ser um adulto, né, útil na sociedade, ou uma pessoa que realmente vai sofrer muito porque vai, né, dar um passo para um mundo, para uma realidade cuja qual ele não conhece, tá? Enfim, mais um artigo aqui que eu queria compartilhar. Esse está falando um pouquinho mais sobre a geração Z, e aqui é quando a empresa está tendo que trazer algumas coisas para poder construir uma ponte entre a falta de habilidades, né, e o sucesso da galera aí da geração Z, tá? Então, esse aqui também eu achei bem interessante, porque diz o seguinte, que 41% dos líderes
acreditam que, dos líderes de empresas, acreditam que a geração Z e a galera que está graduando da geração Z não estão preparados para as empresas, para ingressar no mercado de trabalho. E por mais que eles são literalmente a geração que tem mais acesso à educação, à informação, mesmo assim, os próprios Gen Z, né, a galera aí da geração Z, eles mesmos, 51%, disseram que a educação que eles receberam não os prepararam para o ambiente de trabalho. Muitas organizações reportaram que a geração Z não tem soft skills, né, habilidades soft, que são as habilidades interpessoais, e 70% dos líderes também falaram que eles não têm habilidades de comunicação. Então, outra oportunidade aqui para a gente ver o quanto os jovens estão sendo impactados pela falta de educação, pela falta de oportunidade de aprendizado, né, de habilidades que são transferíveis, tanto para o trabalho quanto para a vida. Mas muitas universidades também já identificaram isso como um problema, e eu achei muito interessante algo que eu encontrei falando que as universidades estão criando oportunidades para ensinar os jovens, né, a serem adultos. E eu achei isso aqui muito interessante e fazia muito sentido para esse vídeo também. E é interessante porque como a universidade está vendo que o impacto na carreira, o impacto, né, no ingresso desses jovens para o mercado de trabalho está sendo muito grande, as universidades estão oferecendo, algumas universidades já estão oferecendo cursos de habilidades de vida. E aqui é onde os alunos podem navegar a transição de, né, um jovem adulto para adulto de fato. E aqui, esses cursos estão oferecendo oportunidades de aprendizado financeiro, preparação para a carreira e qualquer outra habilidade que tenha a ver com administrar a vida desses jovens. Reconhecendo que muitos jovens se sentem despreparados para esses aspectos de vida. Um curso específico que eu achei fala que eles estão ensinando, né, dentro ali dessas habilidades de vida, o foco é ensinar coisas como cozinhar, lavar a roupa e coisa assim de cuidar de carro. O que você precisa para cuidar do seu carro básico, assim, sabe? Você tem que fazer uma troca de óleo, você tem que, né, levar no mecânico, fazer a inspeção, né, registrar o seu carro anualmente. Então, tipo, coisas básicas que você tem que fazer se você tem um carro. Para preparação de carreira, eles estão aprendendo a escrever um resume, né, que é o currículo, como entrevistar, como fazer networking e também compreender a dinâmica que acontece no local de trabalho. Na aula de alfabetização financeira, eles estão aprendendo finanças pessoais, incluindo budgeting, né, que é quando você faz todo um balanço, né, do que está entrando, o que está saindo, assim como poupar dinheiro e compreender crédito e débito. E aí, eles também estão oferecendo algumas oportunidades para que os alunos possam encontrar maneiras de administrar o estresse e a ansiedade que muitos deles estão sentindo, esse senso de não estar adequado, né, às experiências de um adulto. E entrando no mundo real, é algo que pode gerar muita ansiedade. Então, algumas aulas aqui estão oferecendo essa ajuda para esses jovens. E você pode estar se perguntando como que nós chegamos até aqui, né? Então, vale a gente refletir e a gente pensar um pouco mais no futuro e como nós vamos preparar esse mundo para as gerações mais novas. E se você é uma pessoa que está buscando Disney para adultos, Lego para adultos, livros de colorir no seu passatempo, eu quero que você se questione se aquilo ali realmente é só um hobby que você está fazendo, um passatempo, ou se você está virando a audiência, o mercado para essas empresas e se essas empresas estão focadas em você como público-alvo, porque existe uma linha aqui e nós, como millennials, como geração Z, como, né, os futuros adultos, nós precisamos pôr a mão na consciência e realmente avaliar as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo que mostra que nós somos adultos, que nós temos responsabilidades, versus o que a gente está fazendo que é um hobby, né, que não tem problema se é algo nostálgico que você faz de vez em quando, ou se realmente você está se prejudicando e prejudicando as pessoas que estão ao seu redor, que veem você como o exemplo,
exemplo a ser seguido e pra gente ter as nossas prioridades no lugar certo, tá? Eu quero concluir esse vídeo falando uma frase do Voddie Baucham. Eu não sei se é assim que fala, mas eu acho que é isso. Se você não educar os seus filhos e os enviar para o governo, não se surpreenda quando eles voltarem como romanos. E essa frase é muito interessante, porque na época, né, Roma era a cidade, né? Então, diz assim, que se você mandar o teu filho para ser educado pelo Estado, pelo país, pelo governo, não fique surpreso quando ele voltar uma pessoa do governo e não o seu filho. E quando diz ali, né, enviá-los para o governo, realmente significa que você não pode depender somente da educação que é feita na escola. Você tem que fazer a educação em casa, e a educação em casa não é só falar para a criança fazer a lição de casa dela, né? Não, é inspirá-la, é você também pegar um livro, dedicar tempo para o seu filho, para a leitura daquele livro, incentivar a leitura, incentivar o conhecimento, a curiosidade, que é algo que a criança tem muito. Então, quando você incentiva aquilo ali, a criança, ela vai descobrir coisas e você também vai descobrir coisas junto com ela. Então, é algo realmente muito maravilhoso, e nós, como pessoas mais velhas, né, não só pais e mães, mas tios, tias, essa galera que também contribui no aprendizado daquela criança, é importante a gente não negligenciar a influência que a gente tem, né? Então, quando eu vou na igreja, quando eu pratico a minha fé, quando eu leio a Bíblia, quando eu mostro o quanto eu confio em Deus, eu também estou mostrando aquilo como um valor para os jovens. Então, isso também é muito interessante. Assim como, né, se a gente condena algo, se a gente fala que algo é mal, que algo é ruim, a gente tem que viver as coisas que a gente fala, porque aquilo ali realmente é um exemplo muito grande. E aí, por fim, quando ele fala, né, que os seus filhos vão retornar romanos, é exatamente isso que ele quer, que essa metáfora quer sugerir, que se você só deixar o seu filho nas mãos do governo, nas mãos do mundo secular, da educação mundana, ele vai adotar os valores e as atitudes que estão alinhadas com aquele ambiente. E pode ser diferente ou divergente do que você acredita dentro da sua casa. E aí você não pode ficar surpreso quando o seu filho começa a agir como um romano, porque você negligenciou a criação dele, né? Então, realmente é uma frase muito forte e faz a gente refletir muito sobre a importância da gente incentivar desde pequeno a educação, a cultura, as habilidades, né, que vão ser úteis para as crianças lá na frente, quando eles se tornarem adultos, tá? Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse tema, se você também está preocupado com essa falta de adultos no mundo, se você viu alguns desses fenômenos, né, que podem contribuir. É isso. Muito obrigada por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!